Falar sobre a saída do atual ministro da Saúde, daqui a pouquinho. Porque agora, 12 horas 8 minutos, a gente vai falar sobre leitos de UTI aqui no estado. Falamos sobre o hospital de campanha aqui de Aracaju e agora vamos falar sobre leitos de UTI. É uma situação que todo mundo está na expectativa para saber, né? O aumento desses leitos, principalmente e também para o enfrentamento à Covid-19. Quem vai trazer essas informações, atualizando esses números de UTI aqui no estado, principalmente na rede pública agora para a gente, é Sara Medeiros, que está lá na Secretaria de Estado da Saúde. Com você, Sara. Pois é, Ricardo. Hoje a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública aqui do estado chega a 65%. E houve sim ampliação do número de leitos de UTI, que a gente sabe que nesse momento essa ampliação é crucial para dar o atendimento necessário às pessoas que ficarem doentes com a Covid-19. A gente vai conversar agora com o médico infectologista, o Marco Aurélio, que é o diretor da Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, que está aqui conosco. Marco, boa tarde. Houve essa ampliação dos leitos, principalmente lá no USE, que já estava com a sua capacidade no limite dos leitos que são destinados aos pacientes da Covid. Boa tarde. Boa tarde. Sim, a gente teve essa ampliação porque essa semana realmente os estudos já mostravam que era a semana de estrangulamento, né, dessa rede, principalmente de UTI. Então, houve uma ampliação, né, abertura desses novos leitos no USE, não é porque o USE é uma unidade que tem uma complexidade maior. Então, a gente considerou muito importante ampliar naquela unidade hospitalar e, além disso, a ampliação no hospital regional, né, de Estância. Então, com isso, a gente consegue manter essa taxa de ocupação aí, né, em cerca de 65%. Esses leitos de UTI que foram ampliados lá no USE foram 17 novos leitos de UTI para esses pacientes, somados a mais 10 que já existiam? Sim, são leitos exclusivos para o paciente COVID, né? Então é importante que a gente entenda que o paciente COVID ele precisa ficar em unidades de terapia intensiva afastados dos outros pacientes, porque a gente sabe que a transmissão é fácil do vírus, né? Então é importante que sejam, né, realmente em unidades exclusivas. Então houve ampliação, né, de 17, além dos 10 que já existiram, e mudou-se então para uma UTI maior, onde a gente consegue, né, dar uma melhor assistência para esses pacientes que precisam. Os leitos lá do hospital de Estância também já estão ativos, 10 novos leitos. Sim, então já temos os leitos também ativos lá em Estância de UTI, né, já tinha enfermaria, mas agora a UTI ativa também, né, que é importante a gente entender que a rede de UTI estadual ela é toda integrada com o objetivo da gente garantir para aquele paciente de UTI grave o cuidado que ele precisa. Se ele é um paciente que precisa de diálise, ele vai para uma UTI onde tem o cuidado da diálise, onde ele precisa de outros especialistas, vai para a unidade que precisa de outros especialistas. E ele só precisa da ventilação mecânica e do cuidado da equipe de saúde, ele vai para uma UTI que tem a ventilação mecânica e o cuidado, mas que não precisa das outras interfaces. Doutor Marco, e como é que está hoje também a ocupação dos leitos de enfermaria? Então, o leito de enfermaria a gente tem uma ocupação mais baixa, né? Isso é um aspecto que nos dá uma certa folga, mas também uma preocupação, porque a gente tem observado que o paciente ele tem chegado muito grave e já necessitando do cuidado intensivo imediatamente, né? Isso significa que as pessoas não estão conseguindo reconhecer a sua gravidade, né? E isso foi mais visível quando a gente começou a sair do padrão do paciente que ia para o serviço privado para o do paciente público. Então é importante a gente entender que a pandemia ela está indo para a periferia, que ela está indo para o interior, né? Com isso a gente tem aumentado essas taxas de ocupação no setor público e isso é fundamental, porque principalmente, né, a população de áreas periféricas, de áreas do interior, não tem seguido tanto o distanciamento social, né? Então, isso é um fato fundamental. Eu quero falar com o senhor também sobre essa importância de cumprimento do isolamento social, mas antes eu queria perguntar, há uma perspectiva de ampliação desses leitos de UTI ainda mais pelo Estado? Sim, né? A Secretaria tem visitado, né, instituições filantrópicas, né, mapeando possibilidades de leitos, com alguns leitos já previstos também para as próximas semanas. Da mesma forma, né, em alguns serviços públicos também tem sido mapeado a implantação de novos leitos, né? É claro que a gente mantém esse cronograma aí
que era o cronograma planejado, mas sabe-se da dificuldade que se tem, né, na aquisição de alguns equipamentos para montar uma UTI. Por isso que a gente tem trabalhado também com esses hospitais filantrópicos que já tinham, né, ou já têm uma facilidade na aquisição desses equipamentos. Doutor Marco, o Ricardo Marques está no estúdio, ele tem uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir a pergunta. Ricardo. Ok, Sara. Na verdade, é um questionamento que muitos fazem. E não sei se ele vai poder nos responder. Espero que sim. Depois que passar essa pandemia, que a gente sabe que vai passar, né, esses leitos de UTIs ficarão disponíveis para a população. Por quê? Desde 20 anos que eu sou jornalista de televisão, que o pessoal manda mensagem, por favor, eu preciso de um leito de UTI no USE, na rede pública. Graças a Deus, agora estamos ampliando. E quando passar essa pandemia, esses leitos ficarão disponíveis para a sociedade? Muito justo. A gente vai trazer, sim, esse questionamento. Doutor Marco, há um questionamento muito grande por parte da população se esses leitos de UTI, quando passar a pandemia, porque ela vai passar, se será um legado para a saúde pública aqui do estado de Sergipe. Foram muitos leitos que foram ampliados pela necessidade, mas esses leitos, eles serão mantidos após a pandemia? Então, muitos desses leitos serão mantidos. A gente fala muitos porque os que estão sendo nos hospitais públicos, né, nos hospitais regionais e nos hospitais filantrópicos serão mantidos. Né? Mas a gente vai ter expansão também para leitos em unidades transitórias, como os leitos do HPM, que agora funciona como uma unidade transitória. Então, alguns eles não deixarão de existir, né? Se a gente montar também leitos em hospital de campanha, esses deixarão de existir, mas teremos sim, né, um legado aí, né? Felizmente, tudo deixa legado também, pelo menos isso a gente tem de bom, né? Então a gente vai ter essa ampliação que talvez vai desafogar essa demanda reprimida que sempre tem de leito de UTI e que é o dia a dia do profissional, né? Decidir o paciente quando ele vai para a UTI. Doutor Marco, só para a gente finalizar essa nossa conversa, a gente sabe que o pico da doença, pelos estudos, né, os especialistas mostram que aqui em Sergipe ele vai chegar agora no mês de maio, início de junho. A pergunta é, a rede pública ela já está com toda a sua capacidade pronta para receber esse número maior de pacientes que provavelmente vão procurar por atendimento? A rede pública e privada está se organizando, né, a cada dia com a abertura de novos leitos para comportar um aumento da demanda. Mas é importante a população saber, né, que nenhum lugar do mundo, né, consegue leitos para todo mundo em UTI se a gente tiver uma explosão fora de um controle. Né? E essa explosão fora de controle depende de cada um. Né? Depende, né, do distanciamento. A gente sabe que o vírus se transmite pessoa a pessoa. Né? Então isso não é empírico, né? Isso é real. O vírus se transmite de pessoas que estão próximas. Né? Tanto que quando alguém está na família, outras pessoas se infectam também. Então, se a gente mantém o distanciamento, a higienização, o uso de máscara, a gente consegue barrar essa curva, a gente não ter tanto caso ao mesmo tempo e, com isso, a nossa rede pública e privada, né, pode dar conta, sim, como tem sido planejado e como tem ocorrido até o momento. Doutor Marco, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, Ricardo. Então fica aí esse lembrete aqui que o doutor Marco Aurélio fez, importante. Lavagem das mãos, o uso das máscaras, distanciamento social e, se puder, fique em casa. Ricardo. Muito obrigado, Sara Medeiros. Obrigado ao doutor Marco Aurélio pelas informações. Falar agora sobre